Olá, povo de Deus! Hoje nós teremos a lição da nossa escola dominical, baseada no capítulo 20 da nossa Confissão de Fé, que trata da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Temos aqui 4 artigos que vão nos ajudar a compreender esta doutrina da Palavra de Deus. Eu quero começar fazendo a leitura do primeiro artigo sobre este assunto, que diz o seguinte: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial. Aqui estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Esse artigo ele vai falar sobre 3 temas importantes que nós acabamos de ver. O primeiro fala da liberdade cristã, da qual os crentes desfrutam, foi comprada por Cristo. Ou seja, nós somos livres, somos libertos. E essa liberdade, ela foi conquistada por Cristo. O que significa esta liberdade? É algo que nós já sabemos. Todos aqueles que são ímpios, que não são crentes, eles são escravos do pecado. Eles são escravos de uma consciência corrompida. Uma vez libertos, salvos por Cristo, deixamos de ser escravos do pecado e passamos agora a ser servos de Deus, dirigidos pela sua lei. É claro que ainda pecadores, nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado, porque nós estamos em Cristo Jesus. E foi Cristo que conquistou esta liberdade para nós. E o que significa então essa liberdade cristã, de acordo com o nosso artigo, que traz o ensino da Escritura Sagrada? Essa liberdade significa libertação da culpa do pecado. Significa libertação da ira condenatória de Deus. Significa libertação da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. Porque no Velho Testamento tínhamos ali a lei cerimonial. E de fato, essa lei cerimonial era um jugo sobre as pessoas. Elas tinham que cumprir todas aquelas cerimônias que apontavam para Cristo. Hoje estamos libertos disto. Como também somos libertos da maldição da lei moral. Bem, essa maldição ela perdura até hoje, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. Somos livres do mundo ímpio. Então não vivemos mais esta impiedade. Nós também temos a libertação do cativeiro de Satanás. Cristo realiza esta libertação em nós. Libertação do domínio do pecado, libertação da nocividade das aflições, libertação do domínio da morte. Então nós vamos perceber com bastante clareza que o nosso símbolo de fé nos mostra que somos libertos por Cristo Jesus, aquele que veio e morreu em nosso lugar. E há um ponto também aqui muito interessante para nós entendermos ainda no artigo 1º, que é essa liberdade cristã que vai possibilitar aos crentes livre acesso por Deus ou a Deus por meio de Cristo. Então essa liberdade faz com que não dependamos mais de um sacerdote, de um homem que venha ser mediador entre a igreja e o Senhor Deus,
mas nós temos em Cristo Jesus esse livre acesso. A liberdade cristã também possibilita aos crentes obedecer voluntariamente a Deus. Então essa é a grande diferença. Nós, como crentes, nós temos a possibilidade de obedecer a Deus, obedecer a sua lei. Claro que também em Cristo Jesus. Tudo é por Cristo. Cristo preenche todas as áreas neste assunto de liberdade cristã e liberdade de consciência. E nós também podemos desfrutar mais plenamente da comunhão com o nosso Deus. Então, tudo isso está contida nessa libertação que Cristo nos dá. E tem um ponto interessante que esse artigo nos traz para que entendamos acerca desta liberdade, é que essa liberdade, ela existia no Velho Testamento, ou seja, os crentes eram salvos. Porém, esta liberdade, ela foi ampliada no Novo Testamento. Em que sentido? No sentido de que nós não temos mais que seguir a lei cerimonial. Não precisamos mais. Não precisamos ter que ir ao templo lá em Jerusalém para cultuar ao Senhor. Não precisamos mais de animais para o sacrifício. Não precisamos mais de todas aquelas cerimônias elaboradas, coloridas, que existiam lá no Velho Testamento, instituídas por Deus por meio de Moisés. Estamos livres disso. Por exemplo, para cultuar ao Senhor em qualquer lugar do mundo, até mesmo dentro da nossa casa. Não precisamos mais do templo. Nós somos o templo. Não precisamos mais dos holocaustos e sacrifícios, porque Cristo é o nosso sacrifício. Então vejam que nós somos mais livres neste sentido, porque estamos aqui depois da vinda de Cristo. E isso é importante para a nossa compreensão. O artigo 2º, ainda dentro deste tema, liberdade cristã e liberdade de consciência, ele diz assim: só Deus é Senhor da consciência, e ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, ou seja, teorias humanas, carnais, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. O que o nosso símbolo de fé ele está dizendo aqui? Ele está falando que, de fato, devemos compreender o que significa essa liberdade cristã e essa liberdade de consciência. Esse artigo ele vai mostrar que somente Deus é Senhor da consciência. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele também é Senhor da consciência humana. Mas também nós vamos aprender que a consciência ela está livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à palavra de Deus ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Isso vai responder ou vai explicar aqueles trechos da Escritura Sagrada, principalmente Paulo, ele diz isso. Vocês que já foram salvos, agora vocês estão retornando aos rudimentos do mundo. Vocês que já são salvos, foram libertos por Cristo, agora querem se tornar de novo escravos do pecado. É isso que o nosso artigo está dizendo aqui. Nós fomos livres pelo Senhor. E a nossa consciência também é livre no Senhor. Então nós não precisamos voltar às doutrinas humanas, como ele mesmo diz aqui, ou mandamentos humanos, que são, claro, ordenanças pecaminosas, ordenanças falhas, ordenanças carnais. Não, nós temos liberdade para obedecer a Deus e obedecer a sua lei, coisa que o ímpio não tem. O ímpio não tem condições nenhuma. Ele não tem como agradar a Deus, ele não tem como obedecer a Deus, ele não tem como obedecer à lei do Senhor, porque ele está imerso no seu pecado. Ele é, claro, escravo do pecado.
ainda que ele tenha um comportamento, vamos dizer que aprovado na sociedade, ele não mata, ele não rouba, mas ainda assim o seu coração está encharcado de pecado e ele é escravo do pecado. Deus não aceita as suas obras de jeito nenhum. Então é nesse sentido que o nosso artigo de fé está falando. Nós somos crentes, então não temos que voltar mais àquela condição de escravos do pecado, de jeito nenhum. Nós fomos libertos pelo Senhor. Também essa liberdade cristã é orientada pela palavra de Deus e leva em consideração a liberdade de consciência e a própria razão. Somos agora livres para obedecer ao Senhor. E essa liberdade cristã, ela tem uma orientação. É a palavra de Deus, é a lei do Senhor. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é aquela que nos guia, que nos dirige. Então, veja que coisa linda. Nós somos livres do pecado em termos de escravidão. Éramos escravos, agora somos livres. E agora o Senhor nos conduz na nossa liberdade cristã e de consciência pela palavra de Deus. Ou seja, há uma regra. É aquilo que Paulo diz. Porque sou livre, agora posso fazer o que eu quiser? De jeito nenhum. Eu tenho a palavra do Senhor. Vamos ver agora o que nos fala o artigo 3º do capítulo 20 da nossa confissão de fé. Diz assim: aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem, por isso mesmo, o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade, ou seja, a finalidade dessa liberdade, é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele todos os dias da nossa vida. Foi aquilo que eu acabei de falar. Eu sou livre, mas eu não sou livre para libertinagem. Eu sou livre para obedecer ao Senhor, para que ele seja obedecido na palavra de Deus. Então, o artigo 3º, ele fala que essa liberdade cristã vai responsabilizar os crentes a obedecerem a Deus. Por isso que fala que nós não podemos cometer pecados ou tolerar concupiscências, desejos, sob pretexto de tal liberdade. Agora eu sou livre, o evangelho é liberdade, posso fazer o que eu quiser. De jeito nenhum. Nós temos que servir ao Senhor em santidade e justiça. E nós podemos fazer isto em Cristo Jesus. Então é vida santa, porque nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém tem contato com o Senhor. Então, sim, somos libertos. Temos a nossa liberdade, a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Mas somos guiados pela palavra e isto não nos dá o direito de cometer pecados, porque quando cometemos pecados, nós estamos tendo a atitude idêntica à daqueles que são escravos do pecado. Precisamos, por isto, lutar pela nossa santificação. E o nosso 4º e último artigo diz assim: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram poderes designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que, por sua natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da Igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem, de justiça
ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Aqui é um ponto muito importante, porque ele amplia um pouco mais essa visão da nossa liberdade e o que nós devemos fazer com esta liberdade. Veja que a liberdade cristã, ela tem que estar em harmonia com o poder legítimo. Que poder legítimo é esse? É o poder do Estado, é o poder da lei, é a convivência em sociedade. Então esse artigo vai dizer que a liberdade cristã não pode ser usada como pretexto para oposição a qualquer poder legítimo. É isso que está dizendo aqui. De fato, nós temos que ser cidadãos que obedecem às leis e que mantêm um convívio social. Por isso, o uso da liberdade cristã e o exercício legítimo do poder devem visar a harmonia e ao bem-estar de todos. Essa liberdade que nós temos, essa liberdade de consciência, essa liberdade cristã, deve estar em harmonia para que eu tenha paz com o meu vizinho, para que eu tenha paz com as pessoas do meu trabalho, para que eu tenha paz com as pessoas da sociedade, incluindo os ímpios. Eu não posso, sob pretexto algum, quebrar esse princípio. E esse princípio entra em harmonia, como diz aqui o nosso símbolo de fé, visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resiste à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou ao exercício dele. Então Deus enviou esse poder, não só da igreja, mas do Estado sobre nós, para a preservação da vida. E quando eles são legítimos, é importante frisar, quando são legítimos, então nós devemos nos submeter em harmonia, porque resistir a esse poder é resistir o próprio Deus. Porque sabemos que a magistratura, os governantes, quando legítimos, são ministros de Deus para o nosso bem. É por isso que também devemos fazer aqui uma ressalva, com base no nosso artigo, diz assim: os desvios de opinião e prática que constituem os princípios cristãos e prejudicam a igreja são passíveis de censuras eclesiásticas. Então o que ele está dizendo aqui é que a igreja ela tem sim o direito de censurar aquelas práticas governamentais que contrariam a Escritura Sagrada, que destrói a paz, que destrói a liberdade, que destrói a nossa convivência. E aqui temos um ponto importante, um ponto crucial. Existem regimes estatais, regimes políticos, econômicos, sociais, que são contrários à Escritura Sagrada. E quando isso acontece, nós como igreja temos que censurar. É o que está dizendo aqui, com muita clareza. Podem, de justiça, ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Não podemos ver a injustiça por parte do governo e até mesmo por parte de uma liderança que está dentro da igreja, não podemos ver isso com passividade. Devemos, sim, condená-las. Muitas pessoas perguntam, puxa, mas por que o pastor Alfredo ele fala tanto contra o pensamento de esquerda, contra o comunismo, contra o socialismo? É por isso, porque isso é um sistema pecaminoso, um sistema terrível, onde o crente não pode ter nenhuma ligação com ele, nenhuma ligação. É por isso que nós, como cidadãos, devemos nos levantar e censurar. A igreja tem esse poder, porque ela é inclusive guardiã e é também a que proclama a lei de Deus, a lei do Senhor. Então, crente que fica flertando com a esquerda, flertando com essa ideologia satânica e carnal, está pecando diante do Senhor. Crentes que veem as injustiças cometidas por esse regime, fica calado, não vou me meter, política não é assunto de crente, também está pecando, porque somos chamados para censurar, para processar, e isso é justo,
Porque não estamos lutando para o nosso bel prazer enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto crente. Estamos lutando para que a glória do Rei do Universo, Cristo, se estabeleça. Por isso precisamos ser, sim, guerreiros que denunciam tudo aquilo que vem quebrar, que vem retirar a paz. Olha só como diz aqui o nosso símbolo de fé. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo, concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões que mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que, por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem, de justiça, ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Então nós devemos fazer isto. Devemos manter a paz dentro da igreja e devemos também estabelecer a paz na sociedade. E devemos nos submeter e apoiar governos que promovem esta situação como ministros de Deus, ainda que ímpios, ainda que governantes ímpios, mas que mantêm debaixo de uma lei justa que se adequa aos mandamentos do Senhor. E quanto a regimes ou práticas que quebram isto, devemos nos levantar contra. Não podemos, aliás, ficar passivos. Não podemos ficar calados, porque o silêncio dos omissos é muito pior do que aqueles que militam a favor destas ideologias. Bem, meus amados irmãos, esta foi a nossa lição de hoje sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, e que tenhamos no nosso interior aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. Em síntese, deixamos de ser escravos do pecado e agora somos servos de Deus e temos sim agora liberdade cristã e liberdade de consciência, e temos isto para sermos orientados pela lei do Senhor e com isto glorificá-lo com a nossa santidade. Essa é a nossa lição e que Deus nos abençoe.